de água, rede de esgotos sanitários, de recolhimento de esgotos, rede de iluminação pública, ou até mesmo escola municipal ou um posto de saúde a no máximo 3 quilômetros de distância. Para que uma área seja considerada como área de zona urbana, é preciso, então, desses 5 melhoramentos dos quais eu citei? Não. Dos 5 que eu falei, bastam 2 estarem presentes. Se 2 desses melhoramentos estiverem ali, você conseguir identificar, e ainda por cima essa área estiver dentro do que a lei municipal define como zona urbana, aí uma coisa é certa. Aí, sem dúvida nenhuma, você estará sujeito ao pagamento do IPTU. Tudo bem? Ainda que seja um mero terreno. Perfeito? Joia. Agora, e se eu percebi que na área onde se encontra o meu terreno, não tem esses melhoramentos? Ou se tem no máximo um deles. Isso ainda assim pode ser enquadrado como zona urbana? A rigor, isso não será do zona urbana, isso será por exclusão identificado como zona rural. Ficou claro, portanto? Joia? Para você definir zona rural, você precisa, na verdade, definir zona urbana. E por exclusão, você chega em zona rural. Bem, o município, portanto, tem uma competência bem forte nesse sentido, onde ele vai definir zona urbana. Tudo o que não se encaixar em zona urbana, naturalmente será identificado como zona rural. Ficou claro, então? Essa foi a nossa última pergunta referente ao nosso tema do dia. Mas olha só, é só mais um instante, nós voltamos com o nosso terceiro bloco, o bloco X da questão. Te aguardo aqui. Voltamos então para o nosso terceiro e último bloco desse tema do dia, que foi os impostos sobre o patrimônio. Agora nós estamos no nosso X da questão, para que então a gente verifique como esse tema costuma ser exigido em provas, em testes, como que essas alternativas se mostram e que a gente vai tomar cuidado para não cair justamente nas pegadinhas dos impostos sobre o patrimônio. Vamos lá, partir direto para a nossa primeira questão? Vamos lá. Primeira questão. De exame de ordem do ano de 2006, pergunta: segundo a Constituição Federal, o Distrito Federal não tem competência para, letra A, tributar o transporte intermunicipal de pessoas, letra B, tributar os serviços de qualquer natureza, C, criar contribuições previdenciárias a serem cobradas dos empregados do setor privado, ou letra D, criar contribuição destinada à iluminação pública. Vamos lá. Um teste bem interessante mesmo, apesar de bastante objetivo, um teste interessante mesmo, e você tem que tomar cuidado, porque as alternativas, no primeiro momento, talvez você imagine que, parece que você tenha mais de uma resposta, ou parece que você não tenha resposta nenhuma. Tem que tomar cuidado, isso por quê? Por causa do Distrito Federal. Quando você pensa no Distrito Federal, você naturalmente vai lembrar que o Distrito Federal ele é assemelhado a um Estado-membro. Tudo bem até aqui, né? Joia. Portanto, se é assemelhado a um Estado, uns Estados-membros, você naturalmente vai se recordar que cabe aos Estados e, portanto, ao Distrito Federal cobrar 3 impostos, entre eles o ICMS, o IPVA e o ITCMD. Tudo bem. Então, o Distrito Federal, de fato, ele pode cobrar os impostos estaduais. Mas aí eu pergunto, vou imaginar que eu tenho um imóvel em zona urbana no Distrito Federal. Pago IPTU ou não pago? Pago. Mas eu pago IPTU para quem? Nossa, é mesmo, não tinha pensado nisso. E aí, que eu vou pagar IPTU, isso é certo, mas eu pago IPTU para quem? Para o próprio Distrito Federal. De fato, você vai pagar IPTU para o Distrito Federal, mas você diz, mas o IPTU não é imposto municipal? Mas quem tem competência para cobrar os impostos municipais? O Distrito Federal o fará. E sabe por que isso acontece? Porque o Distrito Federal ele é uno. Ele não pode ser subdividido em municípios. Tanto é, você vai bem lembrar, que aquelas cidades que estão ao redor do Distrito Federal, nem de municípios nós chamamos. Nós costumamos identificá-las como cidades satélites. Perfeito. Então lembre, o Distrito Federal ele tem competência para criar e para cobrar, portanto, não só os impostos estaduais, mas também os impostos municipais. Não esquece, hein? O Distrito Federal ele pode cobrar os impostos estaduais e os impostos municipais.
quando você fala a respeito disso, a gente está tratando de um tipo de competência chamando de competência cumulativa. Já ouviu falar sobre isso? Competência cumulativa. Pois é, o Distrito Federal tem essa competência. O Distrito Federal ele pode acumular a competência dos impostos estaduais, bem como dos impostos municipais. Visto isso, portanto, vamos voltar aqui para o teste, analisar as alternativas. Vamos lá? No teste, então, que pergunta, segundo a Constituição Federal, o Distrito não tem competência para quê? Letra A, para tributar o transporte intermunicipal de pessoas. E aí, gente? O teste está querendo saber o que o Distrito Federal não pode fazer. Qual dos tributos relacionados ele não pode cobrar, exigir. Por exemplo, ele não pode tributar o transporte intermunicipal de pessoas. Transporte intermunicipal de pessoas está sujeito a pagamento de que imposto? ICMS. ICMS. Transporte intermunicipal é tributado pelo ICMS. O Distrito Federal tem ou não tem competência para cobrar o ICMS? Tem, sem dúvida nenhuma. Esse, ele pode. Portanto, letra A não é a resposta adequada, a letra A está errada, porque ele quer que a gente marque a alternativa que não está dentro da competência do Distrito Federal. Letra A, esquece. Vamos partir para a próxima alternativa? B. O Distrito Federal não tem competência para tributar os serviços de qualquer natureza. E aí? O Distrito Federal não pode cobrar o ISS. Talvez, num primeiro momento, você tivesse pensado nessa alternativa, dizendo, ISS é de competência dos municípios. Tudo bem, normal de ter pensado nessa alternativa, mas o importante é que você não tenha notado essa alternativa. Porque o ISS, embora, concordo, seja de competência dos municípios, também é de competência do Distrito Federal. Lembra, o Distrito Federal pode cobrar os impostos estaduais e os impostos municipais. Portanto, essa alternativa está errada. Ok? Vamos passar para a próxima alternativa? Na próxima diz assim, olha, o Distrito Federal não pode criar contribuições previdenciárias a serem cobradas dos empregados do setor privado. Como assim? O Distrito Federal não pode cobrar contribuições previdenciárias dos empregados do setor privado. Olha, primeiro, o Distrito Federal ele pode exigir contribuições previdenciárias? Ele pode exigir contribuições sociais? Eu digo, pode. Pode, o Distrito Federal pode. Mas o Distrito Federal só pode exigir contribuições sociais, contribuições previdenciárias, sabe de quem? Dos seus próprios servidores públicos. O Distrito Federal ele até pode exigir contribuição social, contribuição previdenciária, mas apenas dos seus próprios funcionários públicos. Contribuições essas exigidas pelo Distrito Federal serão cobradas dos seus funcionários públicos e terão por destino custear justamente o regime previdenciário destes mesmos funcionários. Mas percebe, então, que o Distrito Federal ele pode cobrar contribuições previdenciárias, mas apenas dos seus funcionários públicos. Pessoas ligadas ao setor privado estarão sujeitos a contribuições previdenciárias? Até estarão, mas contribuições previdenciárias de competência da União. A União pode cobrar de pessoas do setor privado. E o Distrito Federal? Ele só pode cobrar contribuições previdenciárias dos seus servidores públicos. Portanto, a alternativa correta que a gente quer para alcançar, na verdade, o êxito nesse teste é a alternativa C de casa. Essa contribuição sobre pessoas do setor privado não é de competência do Distrito Federal. É de competência da União. Ok? Ficou claro? Então, só vamos verificar a última alternativa, a letra D desse teste, para ver onde que ela se equivoca. D. Está dizendo, o Distrito Federal não pode criar contribuição destinada à iluminação pública. Aí eu digo para você, por que não? Ele pode. É a COSIP. Essa alternativa D trata-se, ou faz referência à COSIP, a contribuição de iluminação pública, a contribuição para custear o serviço de iluminação pública. A COSIP é um tributo de competência dos municípios, bem como do Distrito Federal. Portanto, a alternativa D está dentro da competência do Distrito Federal, e o teste pediu para a gente marcar o que está fora da competência. Portanto, a alternativa D está errada.
Vamos partir para o nosso próximo teste, então? Vamos lá. Próximo teste, uma pergunta